Boa noite a todos. Com muita alegria, com muita gratidão a Deus por mais essa oportunidade que a nossa querida Casa de Emmanuel nos dá, desse estudo de toda quinta-feira, às 7h30 da noite, estarmos compartilhando essas bênçãos que a doutrina espírita traz para nós. E, como fizemos todos os anos, desde o início, em 2020, quando iniciamos esse nosso estudo, todo mês de setembro dedicamos para fazer a prevenção e a divulgação do Setembro Amarelo. E hoje nós estaremos na terceira parte. Será a nossa irmã Ana Cláudia e eu vamos apresentar os tópicos da noite de hoje. E nossa irmã Ana começa, então peço que ela faça a nossa prece de abertura e depois eu faço a de encerramento. Pode fazer, Aninha. Então vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e dedicar, Senhor, a essa prece, a essa nossa irmã que ontem foi ao seu encontro, a nossa casa, que ela possa, Senhor, ser guardada, que nossa Mãe Santíssima possa abençoá-la, acolhê-la, e que assim seja, Senhor. Senhor, que nossos estudos de hoje possa ser proveitoso, possa colocar um pouquinho de mansidão em cada coração, que nós possamos, Senhor, ser um instrumento da sua paz e da sua serenidade. Eu lhe agradeço, Pai, por toda oportunidade. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Vamos então. Você quer que eu já compartilhe, Ana, o texto? Não, ainda não. Eu vou Tá bom. fazer aqui os dois tópicos que eu peguei, depois a gente compartilha o texto, tá? Por favor. Tá ok. Bem, eu peguei um trechinho no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 23, que diz assim: vive o homem incessantemente em busca de felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Essa palavra mescla pode significar falha ou defeito, tá? Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isso é, nos gozos materiais, em vez de nos gozos da alma. Aí aqui no Livro dos Espíritos, na questão 920, fala assim, a pergunta é: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Aí os Espíritos respondem, né? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males, o ser tão feliz quanto possível na Terra. Aí coloca o texto para mim, por favor, Vitor. Diante dessa colocação, né, que ele bota aqui, dele, porém, depende a suavização de seus males, que eu peguei esse texto que está no livro Conduta Espírita, de André Luiz Purvaldo Vieira. E esta conduta, acredito, eu não somente espírita, né, mas do espírito, de todo ser humano. E todo mundo deveria ler esse livro e ter ele como livro de cabeceira, porque nos direciona para uma vida de equilíbrio e harmonia. Nos mostra como devemos conduzir nossa vida para um melhor entendimento do mundo e de nós mesmos. Aí, o texto é o texto 34 do livro, Conduta Espírita, que se chama, o título é Perante o Corpo. Cultivar a higiene pessoal, sustentando um instrumento físico, qual se
qual se ele fosse viver eternamente, preservando-se assim contra o suicídio direto. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota. Essa palavra precatar-se significa prevenir-se, né? Prevenir-se. Conduzir-se de modo a não exercer-se em atitudes superiores à própria existência, nem confiar-se a intempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Distinguir no sexo a sede de energia superior com que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhe as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-la contra os desvios suscetíveis de corrompê-la. O sexo é uma fonte de bênção renovadora do corpo e da alma. Fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Grande número de criaturas humanos deixa prematuramente o plano terrestre por erros do estômago. Sempre que lhe seja possível, respirar ar livre, tomar banhos de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem, contudo, prender-se à adoração do próprio corpo. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Na Terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. E aí foi tirado aqui de Paulo, né, da Epístola a primeira Epístola a Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo é o templo do espírito. Cientes disso, devemos procurar agir da melhor forma possível para nos manter de boa saúde física, mental e espiritual e contribuir para o desenvolvimento do nosso ser e do planeta. Este texto nos mostra que não devemos exceder em nada. Quando dosado de forma correta, conseguimos o equilíbrio desejado. Finalizando, eu retirei um trecho do livro da Esperança de Emmanuel, por Chico Xavier, que tem o mesmo título, Perante o Corpo, que diz: És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu burril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho da própria missão. Então é isso, gente. Espero ter contribuído. E agora a gente fica aí com o Vitor. E dizer que alguém queira falar alguma coisa, queira expor, fica aberto para quem quiser colocar alguma coisa, tá? Obrigada. Ana, esse texto é bem interessante, que ele fala muito dessa questão do seria o suicídio indireto, né? O mau uso que a gente faz do nosso corpo, que muitas vezes a gente acaba não considerando como um suicídio, e é um tipo de suicídio, né? Porque nós, ainda mais com
com toda a informação que hoje a gente tem da ciência, de como funciona no nosso organismo, né? A questão da ingestão que ele fala também ali de produtos, né? Do álcool, drogas, também a questão da má alimentação, do exagero da gordura, do açúcar. Hoje em dia a gente não tem nem como dar aquela desculpa da ignorância, né? Porque todo mundo hoje, com a internet, então, tem acesso a ampla informação dos males que isso causa ao nosso corpo físico. E a gente conscientemente insiste em errar, né? Insiste em degradar o nosso organismo. Então, sim, é um suicídio, porque você sabe, você está consciente de que você está se matando e não para de fazer, né? Então, é um tipo de suicídio, sim, e talvez esse seja o suicídio que mais mata, né? Porque de certa forma, todos nós erramos, né? Nos alimentamos às vezes mal, fazemos uso dessas substâncias de forma indevida, muitas vezes o álcool, principalmente, né? Que é uma droga lícita, que as pessoas acabam minimizando o mal que ele faz por ser lícito, o cigarro também. Então, quantas e quantas pessoas não estão se matando todos os dias por esses motivos, né? Então, quanto é importante realmente esse alerta para todos nós. Alguém mais quer falar? Só um detalhezinho rapidinho também. As emoções bem desequilibrantes, a ansiedade, isso tudo também é um dos fatores que corroboram, né, para o inconsciente. E muitos de nós, da seara espiritualista, com toda a gama de conteúdos informativos, ainda esbarram vamos dizer assim, nessas atitudes, nesses atos, né? E ninguém está, tem que ter certeza. Até no capítulo 7 do livro Voltei, o Jacó, ele passa a informação que muitos de nós falamos muito, mas a prática da realidade, que é os ensinamentos cristãos, ainda passa um pouquinho longe. Tá? Só isso. Obrigado. Eu também quero colaborar, porque quando a gente traz um texto, né, dessa natureza, né, onde a gente explora o corpo, né, e a gente tem que sempre colocar em mente que o corpo ele é um santuário, né, e ele é uma bênção, né, que a espiritualidade superior, né, que Deus nos concede, para que a gente possa fazer as experiências todas na carne, porque a gente só tem como estar aqui através de um corpo físico. Então, isso é um presente, vamos dizer assim, que a gente deveria muito conservar. E a gente sabe que a lei de conservação é importante para que a gente possa também estar aqui. Então, assim, quando a gente pensa no nosso corpo, primeiro que a gente tem uma ideia, apesar de que a gente escuta muito, pelo menos nós espíritas, que nós não somos o corpo, né? Nós somos espíritos imortais. Mas, no modo geral, a gente não se acha, não se vê dessa forma, né? A gente pensa muito no corpo. E muitas das vezes, como vocês já falaram, e o próprio texto traz, a gente vai vivendo, de qualquer maneira, prejudicando esse vaso, né? É esse santuário. Então, quando a gente diz, né, como a gente viu lá no André Luiz, né, que ele foi chamado como suicida, ele não se matou diretamente, mas os próprios vícios, né, que provocou o problema de sífilis e o problema no intestino foi derivado de quê? De uma vida desregrada. Então, toda vez que a gente não conserva o nosso corpo físico, a gente está desperdiçando a oportunidade de evoluir, porque a gente só pode evoluir estando aqui através de um corpo, não tem outra forma. Então, o momento que a gente perde essa oportunidade, a gente perde a oportunidade de evoluir espiritualmente, porque é na vivência da carne que a gente tem as nossas experiências. Você pode ter todo o aprendizado
no plano espiritual, mas para a gente saber que a gente vai dar certo e se realmente o que a gente se predispôs a fazer vai dar certo, as nossas vivências, vai ser aqui. Então, quando a gente comenta através do corpo, nesse estudo que hoje a gente está falando da prevenção do suicídio, a gente, como a gente já falou em outros estudos, a oportunidade, né, que a espiritualidade nos dá desse corpo. Então, o momento que existe o ato, né, o suicídio, na realidade, quem toma essa porta falsa, ela tá tentando se livrar de uma dor, né? Então, achando que matando o corpo, eu mato a minha dor. Só que isso a gente sabe que vai muito além, porque o corpo é só uma ferramenta, a vida é uma só. Então, a vida prossegue. Então, quando a gente está aqui dentro desse estudo, a gente tem que estar sempre reforçando nessas palavras que o corpo é somente um instrumento para estar na carne. E é uma bênção que nós recebemos para que a gente possa evoluir moralmente, espiritualmente. E agora, o momento que você faz algo, né, no corpo para tirar a vida, você só termina com esse corpo perecível, e que você tem que dar conta de uma ferramenta que foi dada a você e você usou mal. Então, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, tem uma questão 730, que Kardec perguntou para os espíritos assim: já que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor, que nos livra dos males desta, sendo assim, mais de se desejar do que de temer, porque o homem ele tem um horror instintivo que faz para ele motivo de apreensão. Quer dizer, então, assim, já que na morte eu vou ter uma coisa melhor, né? Por que tem esse instinto, né, de ficar aqui? Aí os espíritos falaram: já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. É por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. E este instinto o sustenta nas provas. Sem isto, ele se deixaria, com muita frequência, levar pelo desencorajamento. Então, a gente tem dentro de nós o instinto de conservação. Então, o irmão que faz esse gesto de tirar a própria vida está completamente... ou, a gente, né, já falou aqui, né, existe uma influência espiritual, ou está com tanta dor que ele acha que acaba essa dor tirando a vida do corpo, né? Então, assim, a gente tem que sempre reforçar: o corpo é somente uma veste, e a gente vai ter que dar conta dele quando a gente não estiver mais aqui. Então, que a gente possa usufruir dessa grande oportunidade que Deus nos deu, e a gente possa agradecer a oportunidade de estar na carne, porque só assim a gente vai realmente sair daqui mais fortalecidos, com essa grande experiência que é a vida. Eu acho importante também, ainda mais que a Ana trouxe um caso que acabou de acontecer, né? A gente trazer o conforto da doutrina espírita para aqueles que, infelizmente, já cometeram isso. Sabemos, né? Estamos aqui alertando para que não aconteça, mas é importante também a gente aliviar os corações daqueles que, infelizmente, já cometeram, de que, diferente do que outras religiões pregam, não existe condenações eternas, não existe sofrimento eterno por causa do suicídio, né? Todos serão amparados, todos serão orientados, todos terão uma nova oportunidade para cumprirem com a missão que dessa vez, infelizmente, não foi concluída, né? Então, acho que é muito importante a gente trazer, e apesar de sim
o suicídio traz consequências, mas não, ele não é uma pena eterna, porque nós espíritas sabemos que não existem penas eternas, né? Todos nós, mesmo quem não se suicida, também comete diversos erros durante a encarnação e também terá consequências dos seus erros da mesma forma. E nós sabemos na misericórdia divina que todos os erros terão a sua oportunidade de recuperação e resgate. Ninguém está condenado eternamente por mal nenhum. Importante trazer esse conforto, porque sabemos que por mais que a gente tente prevenir, infelizmente os erros continuam acontecendo. O suicídio é somente mais um dos erros dos tantos que nós ainda cometemos na carne. Às vezes dá essa impressão, né, de que às vezes como se fosse um pecado maior do que os outros, né? E não, a gente comete muitos erros, é importante a gente dar esse conforto às famílias de que tem pessoas suicidas, de que sim, é um erro, terá consequências, mas como tantos outros que a gente comete, mesmo com quem não se suicida, mas que comete diversos outros erros, também terão consequências. Mas que na misericórdia divina teremos oportunidade de resgatar. Mais alguém que deseja comentar? Então, vamos em frente. Eu vou trazer aqui um breve resumo, bem breve da obra. Recomendo que, lógico, todos depois, tendo a oportunidade, possam ler essa obra de André Trigueiro, porque, com certeza, ela é muito mais ampla do que o que será relatado aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Então, André Trigueiro, geralmente, acredito que todos devem conhecer, mas para quem não conhece, ele é muito famoso no meio espírita, ele é jornalista, né, também, muita gente conhece ele talvez da televisão, e ele tem uma atuação grande no movimento espírita do Brasil, e ele tem essa obra, Viver é a Melhor Opção, que é uma obra dedicada ao tema, à prevenção e o entendimento dentro, compartilhando também dentro da doutrina espírita, mas não só. Ele trata muito do lado também da ciência e da psicologia sobre as questões do suicídio. Deixa eu ver se eu trouxe um videozinho do próprio André Trigueiro. Fala para mim se vocês vão ouvir. Se vocês não ouvirem, aí eu pulo o slide. Meus amigos, setembro está aí. Setembro amarelo. Amarelo que celebra a valorização da vida e a prevenção do suicídio. A Organização Mundial da Saúde... Vocês não estão ouvindo? Não, está sem som. Deixa eu tentar só mais uma vez aqui. Se eu não conseguir, a gente pula esse slide. É porque ele não deixa eu compartilhar o som. Não sei porquê. Ele só deixa eu compartilhar o som na guia. Ele não deixa na janela. Então, deixa para lá. Vamos pular esse slide. Era só um André apresentando a obra. Né? Então. Bem, na introdução da obra, André Trigueiro nos traz uma reflexão sobre a seriedade do suicídio como um problema de saúde pública. A importância de falar, né, porque muitas vezes a gente fica na dúvida se deve ou não falar sobre o assunto, né? É uma questão muito discutida, até hoje ainda é, mas pela maioria dos psiquiatras, sim, é importante falar sobre o assunto abertamente. Lógico que existe a maneira correta de se falar do assunto, que é essa maneira amorosa, essa maneira sem glamorizar os casos, né? Dando o conhecimento e a importância, transmitindo os canais de atendimento. Então, existe uma maneira correta de se falar sobre o assunto, para que ela não seja negativa, porém, é importante sim falar. Não adianta esconder, não adianta botar para baixo do tapete, porque isso acaba trazendo mais problemas, porque a desinformação muitas vezes pode ser a causa do suicídio. A pessoa não saber que existe
caminhos que existem, alternativas para ela se socorrer, pedir ajuda, muitas vezes acaba sendo um possível motivo para o suicídio. Desmistificar preconceitos e estigmas, né? A importância da gente tirar esse estigma de que quem sofre, de que quem pede ajuda, de que quem vai num psicólogo, num psiquiatra é uma pessoa fraca, é uma pessoa, né, assim, principalmente entre homens, que a gente vai ver que acontece muito de homens terem esse preconceito, porque a sociedade, a cultura, que o homem tem que ser macho, tem que ser forte, tem que ser valente, e aí acaba se colocando numa situação de que não posso pedir ajuda, não posso ir num psiquiatra, senão eu vou demonstrar fraqueza. Então, a importância de quebrar esses estigmas e esses preconceitos criados, né, por uma cultura machista. E também, muitas vezes, que ocorrem entre religiosos também. É muito comum suicídio entre religiosos pelo mesmo motivo, porque aquela cultura, se eu sou um sacerdote, eu não posso, né, dizer que eu estou com depressão, porque isso é como se fosse uma demonstração de falta de fé. E aí, né, como pode eu, como um sacerdote, como um palestrante espírita, como, né, uma pessoa reconhecidamente assim famosa na área religiosa, eu não posso demonstrar essa fraqueza. E aí, muitas vezes, por essa omissão, né, por não pedir ajuda, também pode vir a agravar o caso e acabar a pessoa também caindo no suicídio. Então, a importância de quebrar esses preconceitos. Não é porque você é religioso que você está imune a sofrer a dores e sofrimentos, como a Júlia falou, que vão poder talvez trazer essa ideação, até porque somos influenciados também pelos nossos irmãozinhos que talvez ainda não conseguiram não nos perdoar, né? E que também podem intensificar. Então, não existe uma blindagem mágica para que você não esteja, de alguma forma, em algum momento, suscetível a ideações suicidas. Não existe essa blindagem porque você é homem, porque você é religioso, nada disso te blinda. Então, é importante quebrar esses preconceitos. E o envolvimento de toda a sociedade, né? Que é exatamente através dessa divulgação para que todos estejam mais alertas na escola, com os amigos, com os colegas, com os familiares, porque quanto mais as pessoas estiverem alertas ao problema, aumenta a chance de alguém reconhecer, identificar o problema e conseguir levar o amparo e demonstrar para essa pessoa caminhos e alternativas que ela possa buscar. Bem, no primeiro capítulo, Trigueiro nos traz a questão de que o suicídio é uma epidemia, né? E ele ainda bota como uma epidemia silenciosa. Nesse capítulo temos as estatísticas que mostram o quanto isso está alarmante no Brasil e no mundo, né? Então, no mundo temos aí mais de 700 mil suicídios, o que significa 1 a cada 40 segundos, gente. Olha que absurdo. Meu Deus, que horror. Olha que a gente, né, o tempo que a gente está aqui falando, quantas pessoas já não se suicidaram. Então, a gente vive uma epidemia, né? A gente passou aí pela Covid, mas ainda não passamos pela epidemia do suicídio, que muitas vezes não causa, né? Não causa, a gente não vê na televisão o mesmo alarde que estavam fazendo para a Covid, que está aí, continua acontecendo, talvez até, né? Talvez não, certamente mais grave, porque acontece há mais tempo e ainda não terminou. Então, a causa principal de morte entre jovens, ficando atrás apenas de acidentes de trânsito, para você ver. Entre jovens, né, pessoas de idade ali antes dos 25 anos, a maior parte das mortes, tirando acidente de trânsito, depois vem o suicídio. Para cada suicídio consumado, estima-se cerca de 20 tentativas. Então, olha só, né? Se a cada 40 segundos alguém se suicida, a gente tem 20 tentativas. Então, olha como isso ainda se multiplica por 20 na questão do problema em si, né? Apesar de, graças a Deus, nem todos conseguirem concluir o suicídio, mas o quanto esse problema é grave, é grande, né?
cerca de 77% dos suicídios ocorrem em países de baixa renda. Então, também mais um dado estatístico demonstrando a questão da dor, do sofrimento, porque geralmente países de baixa renda nós temos muitos problemas sociais. Automaticamente trazem muitos problemas sociais o problema da baixa renda. Especificamente no Brasil, Trigueiro nos traz alguns dados, né? 14 mil suicídios por ano, né? Então, olha só a quantidade de pessoas se suicidando. Crescimento nas últimas décadas entre homens e jovens, né? Teve um crescimento exponencial, especialmente entre jovens e homens de 15 a 29 anos. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul apresentam taxas de suicídio acima da média. Estima-se que isso está relacionado exatamente a uma cultura fortemente, né, uma cultura muito machista nessa região, que é exatamente essa questão do homem, ligado também já a alguns estudos trazendo a ligação também com o uso de agrotóxico, algumas questões de agrotóxico, porque nessa região tem muita coisa de plantio, né? E às vezes o uso indiscriminado já vem demonstrando alguns estudos científicos que isso causa lesões, né? Causa problemas cerebrais que também podem ser fatores para que nessas regiões estejam ocorrendo um maior volume de pessoas com ideações suicidas. E alta taxa de suicídio entre populações indígenas, o que reflete problemas com impacto cultural, marginalização social e principalmente o acesso limitado à saúde, né? Porque sabemos que essas tribos muitas vezes estão localizadas em regiões muito remotas, né? Onde não existe uma estrutura médica ainda bem colocada, existem as questões culturais também, que fazem com que muitas vezes eles não tenham esse acesso, que também acaba prejudicando, fazendo com que aconteçam os suicídios entre os indígenas, né? Que é uma coisa muito presente no Brasil, né? Temos ainda uma população indígena bem relevante se comparada com outros países do mundo. No capítulo 2, André Trigueiro vai trazer fatores de risco e proteção, né? Eu também tinha um videozinho aqui, mas já vou pular o videozinho porque eu já vi que não está funcionando. Então, quais são os fatores de risco, alguns fatores de risco, os principais, que André Trigueiro pesquisou junto a suicidólogos e psiquiatras e psicólogos, que seriam os mais graves, né? Transtornos mentais, eu diria que principalmente aqueles mais avançados, eu considero que são pessoas que nem mesmo são, eu não considero nem suicidas, né? Porque transtornos mentais graves são pessoas inimputáveis, né? São pessoas que às vezes têm uma limitação realmente tão grande que elas precisam ser amparadas, igual crianças, né? São como crianças que ficam ali eternamente crianças, que elas não perdem elas não chegam na fase adulta devido a problemas mentais. Então, na verdade, esses irmãos precisam de apoio constante durante toda a sua vida. Mas existem também aqueles transtornos mentais mais leves, né? Onde a pessoa, na verdade, tem a depressão, tem diversos outros transtornos que não são tão claros, né? Que são mais difíceis de serem percebidos por aqueles que estão em volta. Transtornos que vão aparecendo, às vezes, com o passar do tempo, que vão se agravando e que muitas vezes, quando a pessoa já está num estágio muito grave, é que chama atenção. E aí pode ser tarde demais se a gente não procurar estar atento a esses sinais, né? Abuso de substâncias, que tem tudo a ver com o texto que a nossa irmã Ana trouxe, que são o abuso, o consumo de drogas e outras coisas que podem fazer com que o seu organismo, com que o seu cérebro também passe a funcionar de forma indevida, porque ele se torna dependente, e aí essa dependência faz com que você, né, vá se tornando cada vez mais insaciável, e isso pode causar um transtorno muito grande ao ponto de você não ter mais autocontrole das suas ações por
já por um estrago cerebral muito grande causado pelo abuso de substâncias, lícitas ou ilícitas, né? E traumas e perdas, que geralmente também, né, quando a pessoa sofre traumas e perdas muito grandes durante a sua encarnação, seja, né, abusos, seja a perda mesmo de parentes e familiares muito próximos, a pessoa, geralmente, nesses momentos, a gente tem que ficar atento sobre, principalmente aqueles que eram mais ligados àquele trauma ou àquela pessoa, para que a gente perceba o quanto aquela pessoa está conseguindo realmente vivenciar aquele luto e até que ponto ela, de repente, não vai precisar de um apoio maior, de um atendimento de um psicólogo ou até mesmo de um psiquiatra para conseguir superar aquele momento de dificuldade que é um pouco maior do que o normal. E aí é preciso que quem esteja em volta, ou de preferência a própria pessoa, que ela também, se ela se sentir frágil, sentir que não está aguentando, peça ajuda. Vá atrás, né? Porque muitas vezes a gente fica esperando dos outros e aí a gente tem que fazer a nossa parte. Quando você mesmo está se sentindo muito triste, incapaz de superar aquelas dores, busque ajuda, né? Não se sinta uma pessoa, porque eu sou, como eu falei, quebre os preconceitos, não ache que você vai pedir ajuda, você é mais fraco, ou você, né, você não é homem, ou você não tem fé suficiente, não tenha vergonha de pedir ajuda. Todos nós estamos suscetíveis a passar por dores e dificuldades e vamos precisar de ajuda. Não existe essas questões culturais e esses preconceitos que muitas vezes nos deixam com vergonha e fazem com que a gente agrave a situação. E os fatores de proteção, né, que são os fatores para nos ajudar a evitar e identificar esses fatores de risco. Apoio familiar, né? Já está comprovado que quem tem apoio familiar desde a infância, uma família estruturada, que tem ali um apoio, um carinho, que recebe amor durante a infância, isso tudo ajuda, né? Como eu falei, não existe blindagem. Não é por causa disso que não vai acontecer. Mas já é comprovado que pessoas que possuem um apoio familiar tendem a minimizar os riscos de suicídio. Porque o próprio apoio familiar já é sinônimo de pessoas em volta também te dando atenção, né? Então, além de você criar esse afeto maior com o seu ciclo familiar, fazendo com que aumente a chance de você não se suicidar, porque você se preocupa com esse seu entorno, também aumenta, né? Porque se você recebe apoio familiar, significa que você tem pessoas à sua volta atentas também às suas reações, às suas condições. Então, também aumenta a probabilidade de talvez alguém perceber e esse alguém conseguir, né, trazer, ou no caso levar você para um atendimento psiquiátrico, levar você para um psicólogo, e assim, quem sabe, conseguir reverter aquela situação. A fé sim é um instrumento de proteção, não é, como eu falei, não é uma blindagem, mas é um instrumento de proteção, ajuda, porque quem acredita na vida futura, por exemplo, quem acredita que a morte não é o fim, automaticamente é também um instrumento para fazer, porque, como a Julinha falou, geralmente o suicídio está ligado a se livrar dessa dor. Mas se a pessoa tem um embasamento religioso e ela acredita nisso, né? Ela realmente estudou, se aprofundou, viu lógica, viu razão, por isso que é importante a fé raciocinada do Espiritismo, porque aí é uma fé realmente racional e não só baseada em dogmas, é uma fé onde a pessoa realmente acredita no que ela está estudando. Então isso ajuda, porque se eu acredito que eu não vou morrer, automaticamente essa opção ela não é uma boa opção, porque ela não vai resolver o problema, ela não vai extinguir a dor, que é o que geralmente o suicida está buscando, na maioria dos casos. Práticas saudáveis, que seriam exercícios físicos, boa alimentação, tudo isso, né, pegar sol, tudo isso que estava no texto que a irmã Ana Cláudia trouxe, que isso tudo a gente já sabe também, a ciência já nos mostra o quanto isso ajuda o nosso organismo e o nosso cérebro funcionar da melhor maneira possível também, né? Liberando ali as enzimas,
liberando os hormônios necessários para que o nosso corpo funcione de uma forma mais salutar. E automaticamente, se o nosso cérebro está funcionando melhor, ele tende a ter menos sofrimento, menos pensamentos negativos. E o acesso ao tratamento, que aí é onde entra a questão da saúde pública, né? Que a gente deveria ter uma saúde pública cada vez melhor, onde as pessoas tivessem mais e mais facilidade para ter acesso a atendimento médico, psiquiátrico, psicológico, de preferência de forma gratuita, porque sabemos, como a gente viu, que as populações mais pobres, por terem exatamente que passar por mais dores e mais sofrimentos, às vezes elas acabam não recebendo, elas recebem menos instrução, porque também às vezes não têm acesso a boa educação, não têm acesso ao apoio familiar, às vezes é mais reduzido também. Então, tudo isso vai agravando a situação das populações mais humildes e mais pobres. Então, a importância desse acesso ser mais fácil para todos, né? E a gente sabe o quanto é difícil. Quem já buscou aí atendimento psiquiátrico, não sei se alguém aí já precisou. Eu, quando fui procurar, o negócio é caro. É caro e é difícil, porque nem pagando, às vezes, você consegue ter um acesso rápido. Então, é o quanto a gente precisa conscientizar a força pública, né? Os órgãos públicos, os responsáveis, para ampliar esse acesso ao atendimento. Bem, no capítulo 3, nosso irmão Trigueiro vai falar do papel da mídia, né? das mídias em gerais, da televisão, do rádio, da internet hoje em dia, que talvez seja aí a mais importante no momento. Né? Então, nesse capítulo, ele discute a responsabilidade da mídia no tratamento do suicídio. O autor destaca que reportagens sensacionalistas podem gerar o efeito contrário, enquanto a abordagem cuidadosa e informativa pode ajudar na prevenção. Né? Então, é muito comum, hoje em dia nem tanto, né? Porque exatamente com todo esse conhecimento que foi adquirido, as mídias pararam de fazer isso, mas lá no início, uns 20 anos atrás, era muito comum quando havia suicídios, quando havia assim, chacinas também, né? A televisão que glamourizava aquilo, espetacularizava, queria mostrar os detalhes, queria saber os motivos, e isso foi comprovado que isso faz mal. Você dar ibope a suicidas, né? Você ficar mostrando, você ficar detalhando os motivos, os porquês, isso agrava. Isso faz com que outras pessoas queiram se suicidar também. Já ficou comprovado que sim, esse tipo de abordagem provoca suicídio. Agora, você abordar de forma informativa, demonstrando, como a gente está fazendo aqui, os caminhos, demonstrando as formas, as ajudas, as prevenções, isso não. Isso faz com que esse conhecimento preventivo seja difundido. E aí sim, ele vai ajudar mais do que prejudicar. Ao contrário do que a mídia fazia. Infelizmente ainda faz, né? Mas lá atrás fazia mesmo. Era o modus operandi. Né? Hoje em dia a coisa está mudando para melhor nesse sentido. No capítulo 4, ele ia falar Kardec, mas Trigueiro vem nos falar da prevenção e da intervenção. Neste momento, Trigueiro enfatiza que a intervenção em casos de risco de suicídio é um esforço multidisciplinar e coletivo, no qual profissionais de saúde, familiares e amigos desempenham papéis complementares. Oferecer suporte emocional garante que uma pessoa em risco tenha acesso ao tratamento adequado e esteja atenta aos sinais. A empatia, a escutativa, o apoio contínuo são elementos essenciais na jornada de prevenção. Então, a importância, né, de todas essas pessoas envolvidas estejam exatamente suprimidas de informação, porque isso vai fazer com que todos trabalhem unidos. Né? Porque se a família
tá sabendo de tudo isso que a gente está discutindo aqui, vai o quê? Vai ajudar a estar mais atento, a ter essa escuta ativa, a ter esse apoio, a ter essa empatia maior entre todos os familiares e assim aumenta a chance de se detectar com mais antecedência possível os fatores de risco. Quanto antes você detecta, você tendo a informação também, você já corre atrás de suporte médico, saúde, como eu falei, infelizmente, aqui no Brasil, muito ruim, muito caro, difícil. Mais um motivo para a gente tentar correr atrás disso o mais cedo possível, né? Porque se vai ser difícil, se vai demorar, se vai ser complicado de conseguir, o quanto mais estiver no início, mais menor a chance do suicídio, porque aí a pessoa ainda vai estar num estágio onde talvez dê tempo, né? Apesar da demora, dê tempo do auxílio chegar. Seria ótimo se a coisa fosse mais rápida, né? Vamos brigar, vamos escolher, vamos correr atrás, vamos tomar iniciativas como pessoas, como parte da sociedade. Temos que fazer a nossa parte para tentar melhorar e agilizar esse acesso ao atendimento médico. Por fim não, ainda tem mais. Mas no capítulo 5, Trigueiro traz também um depoimento, uma história de superação, né? Na verdade, ele traz diversas histórias, né? Mas eu trouxe uma principal aqui. Carla, uma jovem de 28 anos, começou a sofrer depressão após o término de um relacionamento. Travou uma intensa batalha contra a depressão e passou por várias tentativas de suicídio. Olha só, a pessoa já tinha tentado, né? Várias vezes. Então você vê como que às vezes a demora, né? Para buscar a ajuda. Por sorte, ela tinha tentado várias vezes e não tinha conseguido. Mas você vê como a coisa às vezes demora para acontecer o suporte. Né? A história de Carla começou a mudar quando foi internada no hospital psiquiátrico. Lá ela recebeu o acolhimento de uma equipe médica composta por psiquiatras e psicólogos que aplicaram uma abordagem multidisciplinar no tratamento. Além do suporte médico, Carla contou com o apoio incondicional da sua família. Carla também relatou que a espiritualidade desempenhou um papel crucial em sua recuperação. Embora não fosse religiosa, ela começou a frequentar um grupo de apoio espiritual, onde encontrou conforto e um novo sentido para a sua vida. Né? Então, olha a importância que onde entra, né, onde pode entrar a doutrina espírita, trazendo esse propósito, trazendo esse sentido, mostrando para esses jovens, né, através da evangelização, a importância da gente estar levando os nossos filhos desde criancinha para a evangelização, para que essa sementinha exatamente já esteja ali plantada, para quando essas ideações suicidas porventura aparecerem, minimizar, como eu falei, não existe uma blindagem 100% para nada, mas a gente sabe o quanto essa sementinha pode ser uma possível prevenção desses pensamentos, porque a criança já tendo esse conhecimento lá desde pequenininha, com certeza isso vai pesar, né? Vai pesar na consciência dela. Tipo, poxa, se existe, né? Se a morte não é o fim, por que eu vou fazer isso? Não vai resolver o problema. Com o tempo e com a combinação do tratamento psicológico, medicação e apoio familiar e envolvimento espiritual, Carla conseguiu superar os pensamentos suicidas. Em seu depoimento, ela enfatiza que o ato de pedir ajuda foi um momento decisivo em sua recuperação, permitindo que ela recebesse o tratamento adequado. Né? Então, ó, mais uma vez, peça ajuda. Não tenha vergonha. Não ache que você está errado. Quebre os preconceitos. Não deixe de pedir ajuda. Se você está se sentindo mal, se você aí agora, em casa, ou qualquer um dos integrantes aqui do estudo ao vivo, se você está se sentindo depressivo, se você está com ideações suicidas, não tenha vergonha de pedir ajuda. Revele isso para as pessoas que você ama. Fale o que você está sentindo, porque elas vão te ajudar. Elas vão tentar te ajudar, elas vão te apoiar. Então, não deixe de revelar, não deixe de falar com as pessoas que você confia,
que você está sentindo isso, porque como o depoimento da nossa irmã Carla aqui, essa foi a salvação dela. A hora que ela pediu ajuda, ela de repente abriu os olhos daqueles que estavam à sua volta e conseguiu receber o apoio médico, o apoio emocional que ela precisava. Então, não deixe de pedir ajuda caso você esteja com qualquer tipo de ideação suicida. No capítulo 6, Trigueiro faz o link com a religião, né? No caso, com a espiritualidade, que é a religião dele também, ele é espírita. Então, nesse ponto, é discutida a relação entre espiritualidade e prevenção ao suicídio, destacando que a espiritualidade pode atuar como um fator de proteção. A conexão com algo maior oferece esperança, sentido de vida e propósito, ajudando as pessoas a enfrentar crises e a encontrar forças para seguir em frente. As comunidades espirituais e religiosas podem fornecer apoio emocional e social, enquanto permanecerem no automático de uma vida descrente, podem estimular a ideia do suicídio como solução. Né? Então, a importância da gente sair desse automático, da gente viver uma vida sempre voltada só para o material, só para o trabalho, só para o estudo, só em ganhar dinheiro, só preocupado em pagar boleto. A importância de também cuidarmos do nosso espírito, cuidarmos da nossa parte espiritual, né? Estarmos tratando da nossa mente, do nosso espírito, através de meditação, através de estudo, através do passe, o quanto isso é importante para a nossa vida. E as casas espíritas, o papel que todas as casas espíritas, através do atendimento fraterno, né, podem ter nesse apoio e também conseguindo evitar essas ideações, porque ali no atendimento fraterno, com a escuta ativa, né, com a empatia, muitas vezes você pode detectar essas dores e estimular a esses irmãos que peçam ajuda, ajudar esses irmãos a quebrar esses preconceitos. Porque muitas vezes o irmão chega no atendimento fraterno, declara algumas dores, alguns sofrimentos, mas aí revela isso, né? Não, mas eu sou homem, ou eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso falar. Não posso... E aí é a importância de nós que estamos ali no atendimento fraterno quebrarmos esses preconceitos e falar, incentivar esse irmão, não, peça ajuda sim, revele, converse com os seus amores, com os seus parentes, peça ajuda, não esconda, não guarde dentro de você esses sentimentos, não se sinta o responsável, o líder, o rei, o maior, o mais forte, não. Compartilhe com os seus, né? Seja lá quem for, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, todos aqueles que convivem com você, compartilhe as suas dores, sim. É preciso, não guarde, porque essa internalização é que muitas vezes vai provocar o suicídio no futuro. E a conclusão de André Trigueiro, para concluir o livro, reforça a importância de continuar falando sobre o suicídio de forma responsável e amorosa. E ele conclui que viver, de fato, é sempre a melhor opção. Não existe outra opção. Por maior que seja a dor, por maior que seja o sofrimento, por maior que seja qualquer problema que você está passando, viver sempre será a melhor opção. E por fim, deixamos aí, durante ali o finalzinho do estudo da Ana, eu fui passando ali um texto com várias locais que você pode pedir ajuda, que você pode tentar pedir. Então a pessoa depois aí quem estiver assistindo em casa pode parar o vídeo ali, né, e anotar. Eu também vou colocar na descrição do vídeo lá no YouTube aqueles lugares, mas o mais famoso é o CVV, né, que é um dos mais famosos aí, que de mais fácil acesso também, então fica nesse último slide. E agradeço a todos, e a nossa irmã Vera já levantou a mãozinha, pode fazer seu comentário e depois abre para todos também. Eu conheço um pouco da vida do Trigueiro, né, na parte espírita dele, porque eu tenho um conhecido que frequenta lá, e também a parte jornalística dele, que é grande, e essa pesquisa que ele fez
Eu discordo, quer dizer, discordo entre aspas, né? Em parte. Não são só os países pobres, não, porque é dado, já pesquisei, isso é pesquisa, não é leitura, né? Por exemplo, a Suécia e a Islândia, que são países onde é quase que tudo certinho, tudo organizado, não existe problema. Existe muito suicídio de jovem também. Isso daí é estatística, é pesquisa, principalmente o jovem, porque ele não tem perspectiva de vida, sabe? É tudo tão arrumadinho que também você perde o objetivo de ter que lutar por alguma coisa. Isso aí é uma pesquisa, quer dizer, eu não sei quando é que ele fez esse livro, acredito que a pesquisa dele... No livro ele não fala que é só nos países pobres, ele falou que tem uma porcentagem maior nos países pobres. Mas não significa que nos países ricos também não tem. Principalmente Suécia e Islândia, onde a Suécia, então, que é tudo tão organizado, como parece que não tem problema, né? Não tem problema que nós temos, por exemplo, e também é um alto índice entre jovens, porque eles não têm perspectiva. É só isso. Pode falar, Jorge. Jorge Dutra, né, que levantou. O som está fechado dele. Sim. Acho que ele está tentando abrir o som. Tá, pronto. Essa parte aí que a dona Vera falou é importantíssimo, sim. De fato, eu acredito que quando esse senhor escreveu esse livro aí, ele pegou a atualização só daquela época, que a senhora pode ver que o menor índice de suicídio hoje é nesse país aqui chamado África. Lá não tem lá é quase zero. Se tiver um, é de 5 em 5 anos, uma coisa mais ou menos desse tipo, e é o país mais pobre do mundo. E o que traz hoje para a gente de grande preocupação, pessoal, nós estamos de 8º lugar no mundo. Nós somos um país que tem potencial. Nós temos pouca divulgação, tanto dentro das próprias casas religiosas, eu não vou colocar somente a nossa casa espírita, né? Mas de todas as casas religiosas, nas igrejas, nas assembleias, na Umbanda, seja lá onde for. A coisa só é muito bem lembrada quando chega a setembro. Ela deveria ser lembrada o ano inteiro. E o Vitor falou uma coisa aí importante, que eu acho que a gente tem que divulgar, eu acho que cada vez mais. A gente pega muito ali no atendimento fraterno, toque que o cara às vezes dá e a gente não presta atenção que ele está pedindo socorro. Que ele possa ser até um futuro suicida, né? Porque existe, hoje, pelo estudo que eu tive vendo aqui, e eu vou citar só, mas eu não quero prolongar muito, nós tínhamos um índice entre 20 e 29, aqui no Brasil, entre 20 e 29 anos, que era o maior número de índice de suicídio. Hoje, a nossa grande preocupação é que esse índice ele passou de 10 para 19 anos. Os idosos ainda continuam ganhando, ainda estão lá na primeira faixa de suicídio, a maior parte são idosos. Mas o crescimento do menor foi em 2024, 2023 para 2024, muito grande índice. Crianças de 10 a 19. Gente, é um absurdo, né? O Vitor deu outra dica. As escolas, é claro, a gente não pode falar pelo aqueles que nos dirigem, né? Pelo governo. O governo incentiva pouco a divulgação disso, como se isso não fosse uma doença. É uma doença. A Organização Mundial de Saúde diz que o suicídio é uma doença. Então, deveria ser mais divulgado nas escolas, nas igrejas, na nossa casa.
existe dicas para a gente ver. Tem um site chamado AMB Saúde, que ele dá uma série de dicas para a gente. Eu vou falar algumas delas aqui, porque é muito grande a lista. O retraimento social, a diminuição da capacidade de sentir prazer, de sair de casa, isso, entre jovens, né? Jovens e adultos, de alguma maneira, a mudança de uma rotina mais restrita, ele fica com o aumento. Às vezes a pessoa fuma, às vezes a pessoa gosta de tomar seu chopinho, mas quando isso aumenta o número, a gente tem que estar alerta. Por que fulano, que sempre fumou, agora está fumando mais? Por que fulano que... Até alimento, até o próprio alimento. Excesso de alimento também é uma dica. Então, a família também tem que estar muito ligado nessas dicas, né? Por que fulano não está falando tanto como ele falava? Era um tremendo tagarela quando chegava em casa, e hoje já, né, já não está falando tanto. Fulano gostava de se vestir bem, hoje não está pouco ligando, já não vai mais no shopping. Isso tudo, gente, são pequenos detalhes que chamam a nossa atenção para a gente ver que alguma coisa... Eu já vou te passar a palavra, Júlia. Já está acontecendo. A gente tem que ter mais atenção a isso. Eu, de minha parte, eu acho que deveria ser mais falado durante várias etapas do ano. A gente não ficar aguardando setembro chegar para se falar em suicídio. As escolas falam um pouco. Eu digo isso para vocês, que eu trabalho em escola por muitos anos da minha vida, em várias faixas. É claro que você não pode estar falando isso para determinadas crianças que, além de não compreender, podem compreender errado. Mas vamos dizer, do ensino médio para cima, isso teria que ser uma obrigatoriedade de, pelo menos uma vez ou outra, ter uma palestra sobre o suicídio, que às vezes não importa. Eu perdi um amigo, médico e amigo meu, que tinha a vida prazerosa. Ele tinha de tudo, ele tinha a clínica dele, ele tinha a casa dele na Barra, carro, boa família, uma pessoa sensacional. E, do nada, ele se suicidou. Espírita também tinha isso. Ele se suicidou. Então, é uma coisa muito que a gente tem que estar muito atento. E vou frisar de novo, esse ponto que o Vitor falou aí, do atendimento fraterno, é uma ferramenta sensacional para a gente detectar essas coisas. O Vitor foi no ponto certinho mesmo. Isso aí. Isso tem que ser muito divulgado entre nós espíritas, né? Ou dentro da nossa casa, ou dentro de uma live que a gente esteja participando, ou que esteja fazendo, como eu faço no meu canal. Então, sempre que a gente pode, a gente deve dar uma cutucadazinha nesse assunto chamado suicídio, que, infelizmente, estavam querendo até proibir de usarmos isso nas lives. O YouTube estava querendo proibir que nós usássemos essa palavra suicídio em live. Eu acho que é o cúmulo do absurdo, né? É claro que tem pessoas que não sabem falar, mas desde o momento que a pessoa saiba se dirigir, como o senhor Trigueiro aí o faz, e nesse ponto ele faz muito bem, ele só não divulga tanto como repórter, mas é uma pessoa entendida, tanto nessa área quanto em outras áreas aí que ele é profissional. Mas é isso aí, gente. A gente tem que, eu acho, que divulgar mais e mais e mais e mais e mais. Ok? Obrigado aí pelo pedacinho que me deram. Vera, ou Júlia. Então, eu venho trazer aqui, outro dia apareceu numa reportagem que fala o seguinte, uma punição para uma TV portuguesa, a TVI, ela sofreu uma multa de 15 mil euros, que equivale, no nosso dinheiro, R$ 93.500,
porque ela deixou exibir numa novela, em 2019, um garotinho de 16 anos tirando a própria vida numa cena rica de detalhes acerca do ato. Incômoda a qualquer pessoa, a explicitude da cena podia servir de gatilho a quem sofre de transtornos emocionais. Então, esse foi em 2019, o nome da novela é Amar Depois de Amar, uma novela portuguesa. Eu tinha visto isso, agora me lembrei, eu vim buscar para trazer para a gente. E dentro dessa reportagem, tem no portal da Fiocruz, tem uma informação que a taxa de suicídio entre jovens aumentou 6% no Brasil entre 2011 e 2022, mais do que o crescimento dos casos da população em geral. As autolesões em pessoas de 10 a 24 anos subiram 29% a cada ano nesse mesmo período. Muito antes da pandemia do Covid, o país já vivia uma silenciosa e perigosa crise gigantesca de doenças psiquiátricas entre crianças, adolescentes e jovens. Então, está aí, né, a própria mídia, né? Tudo bem, isso foi em 2019, mas você vê, né, foi processada e teve que pagar uma multa, porque a divulgação só acelera o que a gente acabou de falar, né? Aí, quando o seu Jorge fala, né, de um amigo que era espírita e tal, se suicidou. A gente, quando começou a falar hoje, o que a gente falou, né, no início, né? Existem vários gatilhos. E a gente sabe também que existe também, no próprio suicida, a parte de obsessões, né? Que também é um trabalho que há de ser visto com muito cuidado, porque isso é um grande gatilho. E a gente tem, assim, dentro da própria doutrina espírita, o manancial de livros, mas principalmente o da Dona Ivone Pereira, que ela, numa reencarnação como Andréia, ela sofreu essa perseguição, né? E isso levou ela, naquele momento, como Andréia, cumprir, né, essa parte do suicídio pulando no precipício. Então, assim, e Gerson Simões Monteiro, que foi vice-presidente da rádio, né, Rio de Janeiro, eu tenho um livro, inclusive, dele, né, Consequências do Suicídio, né, e ele contava na rádio que ele várias vezes sofreu acesso de irmãos pedindo para que ele se matasse. Ele disse que porque ele teve na família dele várias pessoas que morreram de câncer, mulher, filho, neto. Então, numa dessas vezes, ele dentro de um hospital, ele escutou nitidamente: se você pular agora, você acaba com a sua dor. Isso foi um depoimento do próprio Gerson Simões Monteiro. Eu estou trazendo uma coisa que eu escutei. Então, assim, quando a gente fala do suicídio, a gente tem que sempre ter o cuidado na expressão, porque são largas as portas que vão levar a esse caminho, né? Aí você vê a mutilação, você vê a obsessão, você vê o desgosto pela vida, né? Como o seu Jorge, o Vitor também falou, a escuta, né? Como é importante a escuta ativa, né? Porque muitas das vezes a pessoa tem essas reações, como o seu Jorge falou, isso as pessoas não notam porque não quer, porque, infelizmente, vivemos num mundo do próprio egoísmo. Vivemos numa sociedade que não tem empatia. E eu sempre costumo falar, em todos os trabalhos que eu faço aqui na divulgação, nos estudos doutrinários, eu sempre falo, né? Os interesses pessoais, né? O egoísmo, a vaidade, porque primeiro sou eu, e o segundo nunca chega, é sempre eu. Então, isso leva essa margem maior, porque hoje nem os pais estão olhando os próprios filhos, está delegando isso às escolas. Então, é uma atenção que a gente precisa ter muito grande. E quando a gente tem na doutrina espírita várias situações que nos
que nos alerta, e uma que a gente sabe aqui, né, na questão 957, que diz aqui, existe uma consequência a qual o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Então, que a gente fale sempre disso, esse desapontamento, porque você, na hora que você sai por essa porta falsa, o desapontamento é muito grande, porque automaticamente você se vê diante da vida, mas uma vida com mais sofrimento. A gente, como eu sempre falo, a gente não está aqui no momento de julgamento. Eu sempre falo que a nossa fala não seja de julgar, porque nós, como eu falei no meu estudo de domingo, ninguém estamos isento de uma situação complicada, né? Então, nós não estamos imunes. Então, a gente tem que estar sempre em alerta com relação à nossa fala, à nossa colocação, e como a gente deixou no estudo da semana passada, né, que a gente fez, a chave que você tem para ajudar esses irmãos é a prece. E isso o Camilo trouxe para a gente no livro Memórias de um Suicida. Vou deixar para poder outras pessoas falarem. O áudio está fechado, João. Sim. Obrigado, desculpa. É rapidinho, para reforçar o que a Júlia comentou, eu estou com memória de suicídio aqui aberta. Então, a gente até acho que é o capítulo 2, os récords, quando o Camilo, ele cita assim, ao despertar depois do sono profundo e reparador, figurou-se-lhe ter dormido longas horas. Aí ele despertou. Aí, mais abaixo, no parágrafo seguinte, ele diz assim, ó, dúvidas amarríssimas continuavam remoendo-lhe na mente. Não era possível que eu tivesse morrido. O suicídio absolutamente não me matava. Eu continuava vivo e bem vivo. Então, esse é o detalhe, né? Porque nós ficamos realmente decepcionadíssimos. Eu estou usando essa expressão porque ninguém está livre. Foi citada a questão da obsessão, porque ela inicia na simples, bem moderadamente, porque nós não sabemos o vínculo que nós temos. Esse percentual que foi citado agora pela Fundação, não sei se foi a Fundação, que citou aí o Oswaldo Cruz, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrija, por favor, porque o Jacó também, no livro, no capítulo 7, mais o 7.1, ele cita que, por exemplo, no momento em que o Dr. Bezerra conduzia a equipe, antes de chegar na parte superior, tinha que atravessar uma pontezinha. Então, alguém lá, um pouquinho, né, começou a lembrar dos seus atos. Ele cometeu um ato atrás. Essa criatura foi também espírita depois que ele cometeu esse assassinato, matou alguém. Mas lá é mencionado, ele levou 30 anos trabalhando no bem, franjou amigos e foi trabalhando. Isso tornou-se espírita. Ao desencarnar, diante desse cenário, ele não se achava uma pessoa digna para atravessar aquela ambiência. E o Bezerra de Menezes é quem narra esse quadro. Então, eu estou citando isso porque, no momento quando a equipe, né, com Andrade, Bezerra de Menezes, Martas, outros, cada um dos demais outros, tinha os seus, podemos dizer, parentes ou seus benfeitores espirituais ladeados, ambos para auxiliar essas criaturas que iam caminhar. Pois é, dali, ele não tinha noção de horas, o Jacó. Então, o vale, que é aqui mais ou menos abaixo da crosta, que ele menciona, porque o André Luiz cita isso também nos seus livros, que à medida quando eles vão adentrando a ambiência, esse vale deixa de ser a planície, ele vai aprofundando. Então, né, o Vale do Suicida, para mim, no meu entender. Então, ele mostra ali que há inúmeras criaturas com a forma totalmente depreciável, né? Principalmente a estrutura perispiritual, uma vida sobre-humana. Então, quadros que não é necessário a gente comentar aqui,
que deixar, porque é o avançado do horário. Isso que é desagradável. Mas, finalizando, ele pontua, na minha ótica, que muitos desses, né, que são acolhidos, levados para as colônias, porque tem a colônia Mansão Paz, que é justamente um dos braços do nosso lar, ligado, quer dizer, ou do Ministério do Auxílio ou do Regeneração, que está fincado aqui no nosso meio ambiente, né? Ou nas regiões até um pouquinho mais baixinhas, né, da crosta. Enfim, muitos desses são acolhidos e quase sempre esses que estão novamente sendo acicatados, foi citado, o Vitor comentou, o Sr. Jorge comentou, a Júlia também comentou, a Vera deixou mais ou menos já apontado já o roteiro em relação a esses espíritos. E muitos, não é? A evangelização infantil, que não é explorada por muitas instituições espíritas. Tá? Eu conheço o terreno bandista que não abre mão da evangelização infantil. Tá? No bairro do Irajá. Pois é, enfim, muitos desses, porque todo suicida tem esse antecedente, tem a sua janelinha abertinha e tem os seus vínculos com alguns desses. E as ideias, né? Monoideias é uma ideia fixa que leva a criatura, como nossa irmã, né, comentou, a Júlia, falou do seu Jefferson, e é verdade. Tá? Eu vou falar por mim. Eu sou médium, tá? Eu trabalho em reuniões de obsessões. Eu, quando estava de plantão várias vezes no INCA, quando eu ia ao 11º andar, eu trabalhei na Cruz Vermelha, tá? Aquele prédio maior. Várias vezes fui convidado por alguns para dar um saltinho lá de cima. E aí eu pensava, falei assim, se eu chegar lá embaixo, eu vou ficar todo com o meu corpo todo fragmentado. O que você vai fazer por mim? Nada. Mas não é só ali não. E várias vezes também, em outros locais. Se nós não tomarmos cuidado, ladeira abaixo. Muito obrigado, desculpe, falei demais, não era para falar isso tudo. Quero agradecer a todos pela presença no estudo de hoje. Hoje estamos aí com a casa cheia. Agradecer a Ana pela nossa introdução, agradecer por todos os comentários. Tenho certeza que essas mensagens, que esse estudo vai ajudar a despertar no coração de muitas pessoas que talvez estejam nessa ideação e busquem ajuda, né? Eu acho que essa é a mensagem que fica na noite de hoje. Busque ajuda, peça ajuda. Não pense que você vai ter força para encarar isso sozinho, não. Fale, não deixe de falar. Então, convido a todos para a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, levar o pensamento a Deus e a Jesus, envolvendo, em especial, por essas falanges amigas que trabalham no resgate e no amparo dos nossos irmãos suicidas. Que elas recebam esse carinho, essa luz, essa força, que sirva de auxílio no seu trabalho, mas em especial aqueles que nesse momento estejam passando por ideações suicidas e possam ser intuídos aos seus mentores para buscar ajuda, pedir ajuda, acessar um vídeo, acessar um amigo, acessar uma casa religiosa, acessar qualquer tipo de canal que vá trazer a orientação, que vai demonstrar um caminho, uma solução melhor do que a porta do suicídio. Ou, como diz o tema do livro que estudamos hoje, viver é sempre a melhor solução. Que assim seja, e graças a Deus. Então, pessoal, fiquem com Deus, uma excelente semana para todos. Vamos compartilhar, se inscrevam no canal, deixa aí o seu sininho, ativa o sininho e vamos compartilhar para que essa mensagem possa chegar o mais distante possível. Fiquem com Deus, pessoal. Até semana que vem. Boa noite.